Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Amém e amém. Hoje eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre liberdade versus responsabilidade. E para que a minha fala não seja descontextualizada do tema que os irmãos trouxeram aqui, é importante nós contextualizarmos Gálatas 5:1, que é da onde os irmãos pinçaram a palavra e a ideia da liberdade. A igreja da província da Galácia, ela foi fundada pelo apóstolo São Paulo na sua primeira viagem missionária. Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 14. Eu queria que os irmãos tomassem as vossas Bíblias e abrissem lá em Atos 14. Essa igreja, a igreja da Galácia, era uma igreja composta por várias pequenas igrejas de pequenas cidades que compunham esta importante província romana chamada província da Galácia. Estas cidades eram as cidades de Listra, a cidade de Derbe, a cidade de Icônio e outras cidades chamadas de cidades de língua licaônica. Nestas cidades, Paulo e Barnabé e João Marcos chegavam nas sinagogas dos judeus aos sábados e pregavam a palavra, oravam, e o apóstolo Paulo, muito hábil na explicação da palavra como ele era, ele provava através de todo o Antigo Testamento que Jesus era o Messias que haveria de vir. E com isso, Paulo atraía uma multidão de judeus. E dentre estes que eram atraídos, Paulo, através do poder e da autoridade do Espírito Santo, em todas estas cidades da região da Galácia, Paulo fez muitos milagres. Como resultado destes milagres, muitos outros judeus e outros gentios se convertiam a Cristo, iniciando as igrejas, a igreja de Listra, a igreja de Derbe, a igreja de Icônio e outras igrejas que são citadas ali que compunham esta região. Agora é muito interessante que quando nós paramos para pensar no que é que de fato e de verdade marcou o início da igreja da Galácia, aí em Atos 14, eu gostaria que você acompanhasse comigo, que aconteceram 3 experiências, e estas experiências, elas ensejaram, elas marcaram o começo da igreja na Galácia. A primeira experiência está registrada do versículo 6 ao versículo 10, quando Paulo cura um homem paralítico de ambos os pés, que desde o ventre da mãe não andava, mas depois de ouvir a pregação, a palavra de Deus gerou fé no coração daquele moço. Paulo olhou no olho dele e identificou que ele tinha fé para ser curado. E Paulo então orou por ele e aquele paralítico foi curado. O texto diz assim: e sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de língua licaônica, e para as províncias circunvizinhas, e ali pregaram o evangelho. E estava em Listra um certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre, e ele estava assentado em Listra, e ele nunca havia andado.
E este ouviu Paulo falar, e fixando nele, e vendo que tinha fé para ser curado, Paulo disse para ele em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou para a glória do Senhor. Aleluia! Paulo pregou na sinagoga, orou com os judeus, expôs o Cristo ressurreto. Alguns aceitaram e foram para a praça. Na praça, Paulo continuou pregando e um coxo obteve fé a partir da palavra. Paulo identificou fé no coração, no olhar, no comportamento, nas palavras daquele homem. E Paulo disse: esse homem está pronto pela palavra para ser curado. Levanta-te e seja curado. Eu creio que enquanto eu estou expondo a palavra aqui, há pessoas aqui que serão curadas pelo poder de Deus. Curadas não porque eu sou o pregador ou por qualquer outro, mas curado porque a palavra de Deus, ela gera fé, e a fé desdobra em cura para a glória do Senhor. A igreja ainda da Galácia, no seu nascedouro, ela teve um terceiro evento, e esse evento está registrado dos versículos 11 a 15, é quando ali, Paulo, ele é, como resultado desta cura, aclamado, como se fosse um Deus. Paulo é chamado ali, sabe de quê? De Mercúrio. Mercúrio era a divindade romana, equivalente a Zeus do panteão grego, a maior divindade do panteão romano. E eles também aclamaram Barnabé como Júpiter, e Júpiter era uma divindade equivalente a Hermes do panteão grego. No panteão romano, era mais ou menos assim: Mercúrio fazia, mas quem anunciava era Júpiter. No panteão grego, era assim: Zeus fazia, mas quem anunciava era Hermes. Paulo e Barnabé foram aclamados, foram erguidos, foram guindados à posição de divindades. Olham aí o que está escrito em Atos 14, de 11 a 15. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz em língua licaônica, e fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e chamaram Júpiter a Barnabé, e a Mercúrio a Paulo, porque este era o que falavam. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão oferecer sacrifícios para Paulo e para Barnabé. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao único e verdadeiro Deus, ao Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. É muito interessante que a pessoa séria, que serve ao Senhor com integridade de alma, não busca a glória para si mesmo. E mesmo que alguém venha por infantilidade, por ser neófito, lhe atribuir alguma honra, essa pessoa remete essa honra ao Calvário, remete essa honra a Cristo e remete essa honra a Deus. É o Martinho Lutero quem tem uma frase maravilhosa que ele diz assim: eu prefiro a severidade das palavras dos meus amigos do que a lisonja dos meus inimigos, porque quem costuma me elogiar geralmente está me colocando para baixo. E quando é que acontece isso? Quando nós vamos recebendo palavras de engrandecimento e vamos colocando no nosso coração, achando que somos proprietários, donos e dignos destas palavras. Não, senhores. Se há algum reconhecimento, se há alguma gratidão e se há alguma honra, nós devemos destinar tudo isso à cruz de Cristo, ao Calvário e ao Deus que é Criador dos céus e da terra. E uma terceira coisa que vai marcar o início da igreja na Galácia
é o que está ali no versículos 19 até o versículo 21, que diz assim: e sobrevieram também uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, foram feitos muitos discípulos e voltaram então para Listra, Icônio e toda a Antioquia. É muito interessante que ali, após pregarem nas sinagogas, após curarem os paralíticos ou o paralítico, após serem aclamados como deuses, Paulo e Barnabé foram perseguidos pela primeira vez. E naquele momento, Paulo foi pela primeira vez apedrejado quase que à morte. E ele, naquele momento, enfrentou a perseguição dos judeus contra a sua vida e para matá-lo pela primeira vez. Deixa eu dizer uma coisa para você que esse texto nos ensina. O mesmo povo que nos aclama é o povo que vai nos jogar pedra. Você não vá conduzindo a sua vida pelo que o povo diz. Há um ditado popular aí que diz assim: vox populis vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. É uma mentira. O povo que te joga lá em cima hoje é o povo que vai te soterrar de pedra amanhã. Vai andando de acordo com a palavra de Deus. Vai andando de acordo com a sua consciência. Aleluias, glória a Deus. O povo que te chama de Deus de manhã é o mesmo povo que te chama de demônio à tarde. Então não seguir pelo povo, seguir pela palavra de Deus, seguir pela mensagem do evangelho, seguir pela sua consciência formada pela palavra de Deus. Depois de deixar a igreja estabelecida na Galácia, Paulo voltou para Antioquia. Ali ele foi, aleluias, motivado em Antioquia para fazer a sua segunda viagem missionária. E então, para sua surpresa, quando ele estava saindo para a sua segunda viagem missionária, em Atos 16, Paulo achou de revisitar os irmãos da Galácia. E olha o que aconteceu. Ele percebeu que entre a sua ausência e o seu retorno, aqueles judeus que o tinham apedrejado quase à morte, se infiltraram na igreja da Galácia e estavam deturpando os ensinos. Eles diziam que para os gentios que tinham acabado de aceitar o Senhor Jesus, eles diziam que para estes se tornarem cristãos de verdade, primeiro tinham que se tornar prosélitos do judaísmo, e daí sim migrar para o evangelho. Na mente dos judaizantes, o cristianismo era uma evolução do judaísmo. Então, se alguém quisesse se tornar cristão, primeiro tinha que se tornar praticante do judaísmo, aprender tudo e depois evoluir para o cristianismo. E havia ainda alguns judaizantes que pensavam que o cristianismo era uma seita dentro do judaísmo, porque o judaísmo ele tinha muitas ramificações: a ramificação dos saduceus, dos essênios, a ramificação dos zelotes, a ramificação dos sicários, a ramificação dos fariseus. E alguém dizia: dentre essas muitas ramificações, existe a ramificação de Jesus o profeta. E aí Paulo vai chegar lá na região da Galácia e vai perceber que aqueles judaizantes que tentaram matá-lo, aqueles se infiltraram na igreja e começaram a deturpar os ensinos, formando no meio da igreja um pensamento legalista, um pensamento judaizante. Eles exigiam dos irmãos que voltassem a praticar os preceitos da lei, tais como a circuncisão, cumprir as leis da Torá, voltassem ao sistema sacrificial levítico, voltassem a respeitar os sacerdotes e os anciãos judeus, voltassem à prática das orações 3 vezes ao dia,
virados para Jerusalém, voltassem ao estudo frequente da Tanakh judaica, na forma que os judeus ensinavam, voltar a guardar o sábado e também a ter as restrições alimentares, além das comemorações das festas, os ritos de purificações, as roupas dos judeus, casamentos e culturas na forma que os judeus diziam. E aí, irmãos, os irmãos gálatas que tinham sido evangelizados, que viram o poder de Deus e o poder da palavra na prática, curando o homem, os irmãos, quando foram ensinados, quando foram assediados pelos judaizantes, eles voltaram às práticas e às obras judaizantes e legalistas, se esquecendo do verdadeiro evangelho. E por causa desse avivamento do legalismo, quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, vê a condição da igreja, ele se anima e ele escreve uma carta dizendo: irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês já foram libertos de todo tipo de servidão por meio de Cristo Jesus. Vocês foram libertos da servidão do pecado, da servidão do diabo, da servidão do mundo, da servidão da carne e da servidão da falsa religião, do legalismo. E agora vocês que foram chamados para a liberdade em Cristo, não podem voltar a esta servidão. Cristo nos libertou e a obra de Cristo é uma obra completa. Paulo, ao saber disso, escreve a carta, que é a carta aos Gálatas, para dizer aos irmãos da Galácia que esses foram chamados para a liberdade de Cristo e não para as prisões do legalismo. É por isso que Paulo vai lembrar aos irmãos de que apenas em Cristo há liberdade. É muito interessante que, se nós formos colocar um tema na carta aos Gálatas, o tema vai ser exatamente esse: a liberdade que existe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gálatas 2,4, Paulo vai falar: e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade e a restringir nossa liberdade, a liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Em Gálatas 5,1, Paulo vai dizer: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Em Gálatas 5,13, Paulo vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, então não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros em amor. E em Gálatas, aleluia, capítulo 5, versículo 13, Paulo vai falar de novo da liberdade. Ou seja, Cristo nos chamou para a liberdade plena. E nós não podemos nos meter debaixo de nenhuma servidão. Você está livre. Você está livre do diabo. Você está livre do pecado. Você está livre do mundo. Você está livre da sua carne. E quem foi que te libertou? Quem te libertou foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantos libertos nós temos aqui? Amacandaramahai. Paulo, ele vai rememorar aos irmãos o que está em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos já conheceram a verdade aqui? A verdade te libertou? Aleluias, glória a Deus. Nós somos livres, livres do legalismo e de qualquer prisão com Cristo. Porém, essa nossa liberdade que temos em Cristo, ela deve ser usada com responsabilidade. Fala para o seu irmão: você já está livre. E você é responsável por esta liberdade. Aleluias, glória a Deus. Porque num certo momento, o legalismo, ele nos traz uma certa segurança. Por exemplo, se eu cumpro o que a lei manda, e por isso eu sou salvo, então basta eu cumprir aquilo que a lei manda e o resultado será salvação. Mas se eu estou livre de cumprir a lei, porque na lei não há salvação, e eu tenho a liberdade em Cristo, então qual vai ser o meu guia?
Quem será o meu norte? Quem será a minha bússola? Qual será a minha direção? Porque se você tem a lei é a sua direção. Agora, se você não tem a lei, porque você não é legalista, então o que deve ser a sua direção? O que deve ser a sua bússola? A responsabilidade. A liberdade precisa caminhar junto com a responsabilidade. Cristo livrou você da lei. E aí você diz assim, bom, se eu não estou submetido à lei, então eu não estou submetido a nada. Porque a lei era o meu aio, a lei era a minha referência. Mas se eu não tenho lei mais, então eu estou livre. Não, peraí. Você não pode usar da liberdade para dar lugar à carne. Você precisa usar essa liberdade com grande responsabilidade. Fala para o seu irmão aí, use a liberdade de Cristo com responsabilidade. O preço da liberdade é a responsabilidade. Como um avião pode viajar muitos quilômetros de altura, cortando os céus com enorme velocidade, porém, se ele quiser se manter no ar, ele precisará voar dentro do plano do voo. É o que o Josh McDowell fala. O Josh McDowell fala assim: pense em você livre no espaço, como um avião. Mas se o avião, ele navegar, ele sobrevoar, ele voar fora do plano do voo, ele vai acabar encontrando uma montanha, se perdendo no espaço, encontrando outra aeronave, e um acidente será algo esperado, algo comum, corriqueiro. Ah, mas o avião não está lá no espaço? Ele não tem todo o espaço? Sim, ele tem todo o espaço, desde que ele ande dentro do plano de voo. Você também tem todo o espaço, toda a liberdade, desde que você ande dentro do plano que Deus tem para a sua vida. Dentro do plano do voo, você pode sobrevoar tranquilo, pode ir longe, pode ir muito alto, mas sempre dentro daquilo que foi planejado, idealizado por Deus para a sua vida. A liberdade, ela é tão essencial ao ser humano, que ela é um direito fundamental do ser humano. Ela é garantida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é garantida pelos tratados internacionais de direitos humanos. Ela é garantida pela Constituição Federal. Porém, ela não é um direito absoluto. A liberdade precisa ser usada com o equilíbrio da responsabilidade. Alguém disse que a liberdade sem limitação não seria liberdade, seria anarquia suicida. Quando o indivíduo usa da sua liberdade de forma indiscriminada, ele se torna um suicida. Ele é um indivíduo que tem uma postura, um comportamento anárquico. A liberdade precisa ser limitada para ser possuída. Ninguém tem liberdade absoluta, precisa utilizar-se da liberdade, mas essa liberdade deve ser limitada. E o que é que limita essa liberdade, sendo que nós somos livres integralmente em Cristo? O que limita é a nossa responsabilidade. Alguém disse o seguinte: nenhum homem é totalmente livre. Não existe isso, mesmo em Cristo. Nós não somos totalmente livres. Por exemplo, mesmo em Cristo, nós não somos livres de Deus. Mesmo em Cristo, nós não somos livres uns dos outros. Mesmo em Cristo, nós não somos livres das leis da física. Mesmo em Cristo, nós não somos livres das leis naturais. Mesmo em Cristo, nós não somos livres das leis morais. Mesmo em Cristo, nós não somos livres das leis civis, criminais. Mesmo em Cristo, nós não somos livres da lei da morte. Mesmo em Cristo, nós não somos livres da lei da presença do pecado. É preciso viver a liberdade com responsabilidade. As liberdades individuais, aleluias, elas precisam ser, aleluias, limitadas pelas responsabilidades individuais. A liberdade de um motorista, por exemplo, ela tem que ser vivida dentro da responsabilidade da lei de trânsito.
A liberdade do marinheiro, ela tem que respeitar a responsabilidade trazida pela Carta Magna. A responsabilidade, ela protege a liberdade. E é dever de cada crente aproveitar toda a liberdade que Cristo traz, não para pecar, não para viver uma vida dissoluta, não para fazer o que bem entende, não para viver de acordo com as paixões, as inclinações do coração. Não, a liberdade que Cristo nos dá é para ser vivida com a responsabilidade de um filho de Deus que está aqui nesse mundo para ser sal da terra, luz do mundo e transformar, implantando aqui o reino de Deus, a vontade de Deus e o querer de Deus. Fala para o seu irmão, use a liberdade de Cristo, mas use com responsabilidade. Você tem responsabilidade espiritual. Aleluia. Eu fico assim, pastor Roberto, os pastores amigos aqui, e toda essa juventude que eu amo, eu fico assim muito preocupado. Nós estamos hoje num tempo de emocionalismos vazios, ocos, em que parece que é proibido pensar e refletir. Eu não estou dizendo que nós não somos emotivos. Nós somos emotivos, nós somos brasileiros. Nós somos emotivos, nós somos latinos-americanos. Nós somos emotivos. Eu, por exemplo, sou um sanguíneo inveterado, né? Nós somos emotivos, nós somos crentes. Nós somos emotivos, somos pentecostais, somos das Assembleias de Deus. Então, a emotividade está presente em nosso ambiente, mas nós precisamos voltar a refletir. E se tem um ambiente que nós precisamos cultivar a prática da reflexão, é no ambiente dos nossos cultos. Deus quer levantar uma geração de jovens que pensam a fé, aleluia, que refletem, que raciocinam e que ensinam aos outros, não apenas a partir do que sentem, mas a partir do que sabem, a partir da consciência que têm, através da palavra de Deus. Você tem responsabilidade espiritual. Aleluia, glória a Deus. A sua responsabilidade de orar é sua. A sua responsabilidade de ler a palavra é sua. A sua responsabilidade de buscar um avivamento de Deus para a sua vida é sua. Você tem responsabilidade, aleluia, espiritual. Você tem responsabilidade para com a igreja. Responsabilidade no horário, responsabilidade, aleluia, nos departamentos que você faz parte, responsabilidade naquilo que você faz. Deixa eu dizer uma coisa: Deus sempre fará as pessoas respeitarem a sua aplicação naquilo que você faz. Talvez você não agrade a todos, mas Deus vai colocar o coração dessa pessoa e inclinar o coração dessa pessoa a você, porque Deus faz, aleluia, as pessoas honrarem aqueles que fazem com denodo, esmero, dedicação e responsabilidade de serviço na obra de Deus. Por isso faça, aleluias, aquilo que você tem para fazer para o Senhor da melhor forma possível. Nós temos que ter responsabilidade para com a nossa família, responsabilidade para com o pai, responsabilidade para com a mãe, responsabilidade, aleluias, glória a Deus, responsabilidade para com os nossos irmãos, responsabilidade para com a nossa parentela. Nós temos que ter responsabilidade, aleluias, glória a Deus, para com a nossa carreira. A nossa carreira, o que é que você está fazendo, jovem? Está estudando, aleluia, terminando o ensino fundamental, o ensino médio, buscando uma graduação superior. Nós temos oportunidades aí para estudar, e Deus quer aqui jovens mestres. Deus quer em nosso meio jovens mestres. Quanto mais jovens formados, melhor. Há uma ideia de que, mas a universidade, ela muda a pessoa, a universidade transtorna a pessoa. Muda e transtorna aquele que já está com um pé na beira do abismo, mas aquele que tem responsabilidade com a vida espiritual, com a igreja, aleluia, com o que faz na obra de Deus, essa pessoa, a faculdade não é capaz de piorá-la. Essa pessoa, a faculdade não é capaz de estragá-la. A faculdade, irmãos, ela é uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Por isso, se você,
aleluia, está buscando uma oportunidade de estudo, eu quero dizer para você, Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai abrir uma porta para você e você vai poder estudar. Nós temos que ter responsabilidade para com a nossa atividade profissional chegar no horário, no emprego. Aleluias, glória a Deus. Eu trabalhei com um sujeito, pastor, que ele ficava falando em línguas lá no trabalho. Aí direto eu pegava ele nos cantos, parado, orando e falando em línguas. Te canta labaci, te canta labaci. Aí eu chamei ele e falei, irmão, você não pode ficar falando te canta labaci aqui na igreja. Aí ele foi lá e falou para os outros crentes, estou sendo perseguido pelo pastor. Aí ele foi mandado embora, né? Aí eu o conhecia, encontrei ele dias depois, ele falou, o diabo se levantou contra mim. Eu falei, não foi o diabo, foi você, sem a sua responsabilidade. Não é porque você é crente que Deus vai ficar passando pano para você. Pelo amor de Deus, você é crente, você tem que chegar no horário, você tem que entregar a sua tarefa, você tem que cumprir a sua palavra, em nome de Jesus. Deus quer levantar aqui uma geração de homens e mulheres que têm responsabilidade, em nome de Jesus. Deus quer que a gente haja com responsabilidade no namoro. Aleluia, você tem liberdade de namorar. Aleluia, você pode namorar. Aleluia, você pode noivar, pode casar. E no nosso namoro, nós não somos aderentes integralmente ao eu escolhi esperar. Esses dias eu fui fazer um casamento de um jovem que combinou com a jovem de só se beijarem depois do casamento. E eles demoraram 7 meses. Mas eu não fiquei admirado com isso. Sabe com o que eu fiquei admirado? Sério. Fiquei admirado que quando nós falamos assim, pode beijar a noiva, ele beijou e gostou. Falei, amém. Falei, que bênção. Porque imagina, o cara espera 7 meses, né? Aí beija, no dia do casamento, não gosta. Não tem mais oportunidade de repensar, já casou. Ali já é a festa. E ele ficou agarrado nela. A gente teve que falar, não larga, irmão, agora é só um pouquinho, só um selinho, né? Pode namorar, mas tem que namorar com responsabilidade. Seu pai não vai estar lá, sua mãe não vai estar lá, seu pastor não vai estar lá, o seu líder não vai estar lá, mas a sua consciência de servo de Deus tem que estar lá. Aleluia, viva, presente, responsável em nome de Jesus. Em João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 8,36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo diz, meus irmãos, vocês não se metam debaixo de jugo, porque vocês são livres. Porém, eu quero ler com vocês aí, por favor, Tiago capítulo 2, versículo de número 12, e aí eu concluo a minha participação aqui essa noite. Tiago 2 e 12. Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados. Pelo que seremos julgados? Pela lei da liberdade. Aleluia. Qual é a lei da liberdade? A lei da liberdade é a única restrição que a liberdade tem. E qual é a única restrição que a liberdade tem? A única restrição que a liberdade tem é a responsabilidade. O A.W. Tozer falou assim, um jovem um dia perguntou para ele, ô pastor Tozer, eu posso fazer o que eu quiser já que eu sou livre em Cristo? Aí ele falou assim, você pode fazer o que você quiser, ame a Cristo profundamente, e aí viva do jeito que você quiser. Quando você ama Cristo profundamente, você vive a sua liberdade com responsabilidade. Por favor, 1 de Pedro, capítulo de número 2, eu quero ler o versículo de número 16. 1 de Pedro 2, aleluias, e o versículo de número 16. No 3, vamos ler no 3 esse texto juntos? Não sei, olha, aqui não temos o telão, né? Então vamos ler juntos aí, no 3. 1, 2, 3. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Olha o que ele diz aí. Pedro diz que nós não podemos ter a nossa liberdade como cobertura da nossa
malícia. Eu sou livre em Cristo. Eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, senhor. O senhor é livre para ser responsável. O senhor é livre em Cristo. Aleluia. Cristo cortou as suas algemas, estourou todas as suas grades, e agora você deve ser um crente responsável. Um jovem responsável na presença do Senhor.